Eu sempre gostei muito de videogame, né? Sempre fui uma criança e um adolescente muito apegado, né, a esse tipo de entretenimento. É claro que na minha época eu também brincava muito na rua, né? Jogava bola, pique-esconde, rouba-bandeira, esse tipo de brincadeira que é muito saudável e que, infelizmente, nos dias de hoje a gente já não vê com tanta frequência, né, na rua. A gente sabe que as ruas do Brasil andam muito perigosas, né? Talvez sempre foram, mas naquela época em que eu era criança, era mais comum, né? Era mais normal os pais deixarem as crianças brincarem na rua, a gente passava às vezes o dia todo na rua, e quando começava a escurecer é que a gente voltava para casa, né? Então, a minha vida ainda foi nessa época onde a gente podia ter umas experiências fora de casa, enquanto criança, de uma maneira até tranquila. Só que hoje em dia não é tão comum, mais difícil as crianças brincarem assim só dentro de condomínios, né? Ou então em bairros mais pobres de periferia, onde a gente ainda vê esse tipo de cultura, né? Ao longo dos anos, né, ainda ali adolescente, jovem adulto, eu percebi que realmente era uma coisa que me estagnava, né? Esse se tornou um tipo de vício, né? Não aquele vício totalmente difícil de você sair, mas enfim, um vício, né? Em que eu gostava muito de gastar horas e horas ali na frente do computador ou do videogame, né? E muitas fases da minha vida foram acompanhadas desse hábito, até que em determinado momento eu entendi que eu gastava muitas horas, aquilo ali não me dava um retorno tão interessante muitas das vezes, e eu comecei a sair um pouco disso, né? O cara, vou evitar ter videogames, vou evitar ter um computador onde eu possa jogar. Hoje em dia eu tenho um computador, né, com placa de vídeo e tal, uma configuração um pouco mais é, avançada, porque eu edito vídeos, né? Eu tenho um outro canal e eu faço edições de vídeo por lá. Só que durante boa parte da minha vida, isso foi um problema, né? Que eu tive que me sair, eu tive que realmente fugir desse tipo de hábito para que sobrasse mais tempo de vida para que eu realizasse outras experiências que eram mais importantes, principalmente as relações sociais, né? Até com meus amigos, né? Mas também românticas, né? De conhecer pessoas, de conversar, enfim. Essa conversa, essa troca de ideias entre pessoas é muito rica, pode ser uma experiência muito rica, desde que você converse sobre coisas interessantes para você. Não necessariamente só coisas superficiais, mas às vezes coisas internas, né? Problemas emocionais, experiências de vida, né? Relações anteriores. Desde que você não exponha o seu ex, né? Ou a pessoa que você se relacionou, mas que você tenha um objetivo positivo com aquilo, sabe? Você vai conversar com uma pessoa que você tem confiança, e ou mesmo que você não tenha, você está conhecendo, mas é uma forma de você começar a criar confiança, é você ter conversas mais íntimas, né? Isso daí mostra para outra pessoa que você está aberto, que você quer realmente compartilhar, e isso pode ser o primeiro passo para que ela venha a te falar coisas também íntimas, né, pessoais, que ela não falaria com qualquer pessoa. Então veja isso como uma oportunidade, né? Enfim, depois que eu consegui me livrar um pouco desse vício, eu comecei a me aplicar de uma maneira mais enfática a relações com outras pessoas, a realmente amizades, até desenvolver um pouco mais amizades. É uma coisa que eu não fazia tanto quando eu era mais jovem, né? Ou tendia a ficar naquela superfície. Isso me fez chegar à vida adulta com uma quantidade de amigos muito pequena. Talvez você que tenha 30 ou mais anos de idade sabe do que eu estou falando. É muito raro você ter amigos de fato, porque a gente entende, a gente aprende, né? Vai crescendo e aprendendo que você não vai se dar bem com muita gente, né? Você não vai. Quanto mais o seu ciclo cresce de relações, de pessoas próximas, mais difícil fica de manter, porque à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai tendo a própria família, ela vai se, enfim, vai se aplicando mais na profissão. Então, um adulto normal, um adulto funcional hoje em dia,
ele já não tem tanto tempo assim para ficar, por exemplo, todo final de semana saindo, ou sempre disponível para ir numa festa de aniversário. Às vezes você tem que dizer não para certas coisas, né? Isso é saudável também, dizer não. Então, você precisa realmente escolher muito bem quem são as pessoas que vão ficar ali, digamos, nesse círculo seleto de relacionamentos, né, de amizades, pessoas mais próximas, de pessoas que você realmente pode contar. E não é nada errado nisso, não há nada errado. Né? A gente cresce com essa ideia de que, eu tenho poucos amigos e tal, mas esse é o normal. Se você tem muitos amigos, presta atenção, talvez algumas pessoas dessas que você considera como amiga, às vezes não é tão amiga assim, né? Às vezes é só um colega e tá tudo bem, foi uma escolha dela e agora você precisa só perceber essa relação da mesma maneira, né? Para você não ficar ali talvez gastando mais energia do que ela para manter a relação e às vezes nem é uma relação que vai te trazer algum enriquecimento, não vai te adicionar nada na vida, pelo contrário, é aquelas amizades ou coleguismos, né, que te puxam para um vício, para ficar na bebida, para ficar nas drogas ou fazer qualquer tipo de atividade que não venha te enriquecer como pessoa, como ser humano. Isso daí é uma perda de tempo. Você está ali gastando energia para manter uma amizade, uma relação que só te puxa para baixo. E aí você se pergunta, por que eu não consigo alcançar meus sonhos? Por que eu não consigo ser mais produtivo? Bom, veja o seu entorno, né? O seu redor, quem são as pessoas mais próximas de você, quem são as pessoas que estão influenciando diretamente a tua rotina, né? O teu dia. Se você é uma pessoa que não mora sozinho, não tem uma casa, não tem um apartamento que você pode alugar, você fica à mercê, muitas vezes, de um ambiente tóxico, de uma família tóxica, né? Que além de não te apoiar, ela ainda evita que você cresça, né? Ela faz tudo que pode para que você não saia do lugar, né? De repente, numa tentativa de se aliviar a si mesmo, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que, ao ver outras pessoas crescendo, sentem aquela inveja, sentem aquela pontada ali de, poxa, poderia ser eu, ou deveria ser eu, e ela acaba tentando te sabotar, sem que você perceba, né? Isso daí exige um nível realmente de autoconhecimento e de percepção muito grande. Às vezes algumas pessoas não têm isso, né? Aquela malícia de perceber, essa pessoa tá me fazendo mal, essa pessoa só traz notícia ruim, ou tenta me colocar para baixo sempre, às vezes até com uma intenção positiva, não é que ela faça isso querendo o seu mal, mas ela faz isso numa intenção positiva, só que ela acaba te derrubando. Por exemplo, sabe aquela mãe que diz, meu filho, não é para você esse tipo de coisa, não é para você esse tipo de trabalho, não é para você esse tipo de relação. Perceba ali que há um cuidado, né? Aquela coisa de, preciso cuidar dessa pessoa ali porque ela é querida para mim, mas ao mesmo tempo é aquele cuidado que te evita, né? Te rouba uma energia que você poderia estar usando para um projeto, para arriscar mais em alguma profissão. Eu já falei em outros vídeos atrás sobre essa questão de arriscar mais, né? Eu acho que o título é até Arrisque-se Mais, eu acho o título do vídeo, né? Mas enfim, voltando, né? Eu tive que fazer uma escolha de deixar o meu vício para trás, o que era, assim, meio que positivo para mim, porque era um momento ali que eu ficava sozinho, né? Ficava ali entretido com aquele jogo. Às vezes tem jogos que são enriquecedores de fato, né? Através das experiências do jogo, você acaba crescendo. Mas tem uns que são só apertar botão. É você ser muito bom em mexer os dedos. E às vezes isso não é muito útil para você na sua vida, né? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Isso não te traz muita coisa. Agora tem uns jogos, né, que eram os meus preferidos, no caso, do estilo RPG, onde era contada uma história e você participava como um personagem. Tem muitos jogos de videogame que eles te dão essa imersão, né, dentro de um mundo, e aquelas experiências dentro do jogo, elas são enriquecedoras, elas te trazem coisas positivas, mas eu vou te dizer, a minoria, porque hoje em dia
a grande maioria dos jogos ela só faz com que você fique preso ali, apertando o botão, sem ter realmente aquela experiência de filme, né? Para mim, os filmes também são muito enriquecedores nesse sentido. Quando você realmente imerge no filme, né, tem aquela imersão. Por exemplo, quando eu estou assistindo o filme, eu gosto de desligar todas as luzes. A única coisa que eu vejo na minha frente é a tela. Deixo o som alto mesmo, né? Comprei um home theater aqui para botar na TV, para ter uma imersão maior. E alguns filmes eles te fazem realmente ter uma catarse, né? Ter uma virada de chave, ter um insight diferente. E as pessoas também muitas vezes não valorizam esse lado da sétima arte, né? De te trazer experiências sem que você precise se arriscar de fato. Agora, tome cuidado, não fique preso a só esse tipo de experiência, saia para o mundo também, faça as coisas em carne e osso, você tem um corpo, né? Você está vivo, então saia da sua casa, às vezes se desafie aí num lugar mais sociável, se você for mais tímido como eu, introspectivo. Eu fazia muito isso, tinha dias que eu olhava a agenda cultural da minha cidade e, cara, eu vou nesse show. Eu nem gostava do show, não conhecia a banda, não conhecia ninguém que ia pro show, mas eu decididamente ia lá sozinho, entendeu? Pegava minhas coisas, pô, vou sozinho, beleza. E lá, de repente, bate um papo com outras pessoas. É claro, você tem que estar aberto à experiência, isso é muito importante. Não adianta você ir todo fechado, eu só vou por ir, eu vou lá e depois volto. Isso daí talvez até te traga alguma coisa negativa, né? Alguma experiência negativa. Agora, se você vai aberto, vai com a intenção de realmente se conectar com outras pessoas, até de curtir os shows, você quer, pô, vou curtir o show, vou desligar o celular, talvez até deixar em casa, vou lá sozinho, vou curtir o show, tudo bem, é uma experiência válida, entendeu? Não é válido você se esconder o tempo todo das experiências reais. Você passar uma vida numa caixinha de vidro, onde a sua família te protege de tudo, você nunca teve experiências sozinho, né? E você já foi no cinema sozinho, por exemplo. Cinema é um pouco mais seguro, né? Porque você está no shopping e, enfim, tem toda aquela segurança do shopping. Mas, assim como qualquer coisa na vida, né? Tudo é arriscado. Se você está vivo, você corre o risco de morrer a qualquer momento. Infelizmente, essa é a realidade. Vale a pena você ficar maluco, paranoico com isso? Não, porque isso só vai evitar que você faça qualquer coisa. Se você for paranoico, você não vai dar um passo fora da sua casa, que alguma coisa pode acontecer, um raio pode cair, um carro pode te atropelar, enfim. Não adianta ser tão paranoico também, você precisa ter ali uma medida, né, uma média, para você ter uma base para poder fazer as coisas dentro da sua vida, né. Eu, por exemplo, eu fazia isso, como eu tô contando para vocês, eu ia para um show, eu ia para algum lugar específico, mesmo não querendo, às vezes, né, pô, não quero, mas não, vamos lá, vou conhecer pessoas, vou curtir o show, vou fazer alguma coisa diferente. A vida é para ser vivida, né, não é para fazer merda, não é para enfim, se jogar de uma ponte ou ter experiências radicais. Tudo bem, se você quer experiências radicais, pode fazer, mas não necessariamente é preciso, entendeu? Você não precisa de experiências radicais, você precisa de experiências. E às vezes uma conversa num café já é uma experiência muito enriquecedora. Então eu quero deixar essa sugestão para você, né? Se desafie durante essa semana, seja durante a semana ou à noite, né? Ou no fim de semana. Vá para algum lugar que você nunca foi, faça algum programa que você nunca fez. Às vezes não é questão de dinheiro, não é questão de pagar mais caro, de fazer uma viagem. Às vezes é ir para um barzinho que está a, sei lá, 2 quadras da sua casa. Às vezes é ir num show de um lugar onde você passa todos os dias, passa ali de ônibus, aí pô, você pode parar algumas paradas antes e descer para o show. Alguma coisa assim, alguma coisa que te tire da rotina, porque essas experiências é que vão ficar gravadas na sua mente, né, durante toda a vida. Isso aí não tem preço, gente. Se você puder viajar, ótimo, porque ter contato com outras culturas também é muito válido, né? É muito importante que você veja o mundo por outros ângulos. Às vezes a sua vida só é triste porque você está vendo ela sempre do mesmo jeito.
e ela tem um enorme potencial, né, de coisas a fazer, de projetos a seguir. Às vezes você está preso numa visão de mundo que realmente é reducionista, né, te limita, te tira aquela força que você poderia ter para fazer qualquer outra coisa. Então é isso, se arrisque, pessoal, e coloque aqui nos comentários a sua experiência depois para a gente compartilhar e virar uma grande comunidade aqui nos comentários de pessoas que querem realmente crescer, de pessoas que querem compartilhar conhecimento e experiência com os outros. E é isso, até a próxima.